5 coisas que você precisa saber antes de dar uma saudação. Fique comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou ensinar você como dar uma saudação especificamente em Salmos 121, do verso 1. Porque a partir deste momento nós estamos começando uma série de vídeos aqui. Esse vídeo vai ser o primeiro, com o tema Como dar uma saudação com relevância. Nós vamos todos os dias postar um vídeo aqui. E esse vídeo que nós postarmos, nós vamos passearmos em todas as escrituras. Serão vários versículos e vários livros da Bíblia que nós vamos usar aqui como base para dar uma saudação. Por isso eu quero pedir você para nos ajudar. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para as notificações para todos os dias você acompanhar conosco essa série. E não se esqueça de deixar um comentário aí, dando até sugestões a mais para vídeos que serão gravados aqui para você. Tendo dito isso, queridos, eu sou o professor Gessé Oliveira, professor de teologia, especificamente dentro da teologia, eu sou professor de homilética, a disciplina que estuda a pregação, e para mim é uma honra muito grande poder contribuir no reino de Deus, levantando pregadores e pregadoras para propagar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Queridos, tendo dito isso, então nós vamos começar aqui agora como dar uma saudação em Salmos 121, do verso 1. Já quero começar trazendo algo importantíssimo para você aqui. Todas as vezes que você for pregar no livro dos Salmos, todas as vezes, você jamais usará a expressão capítulos e versículos. Por exemplo, aqui, Salmos, capítulo 121 e versículo 1. Não, porque o livro dos Salmos, ele é um livro poético, ele é um livro sapiensais, ele é um livro de sabedoria, ele é um livro de cânticos, ele é um livro de adoração e de louvor a Deus. Logo, você não pode usar a expressão capítulo e versículo, porque ele não é dividido por capítulo e versículo, mas é dividido por números e por verso. Quem tem aí costume com os louvores da harpa, com o inário da harpa, sabe? Quando alguém abre a harpa, diz assim, abra a harpa no número 56. Por quê? Porque são louvores, são cânticos. Então, todas as vezes que você for pregar no livro dos Salmos, nunca fale capítulo e versículo. Sempre use a expressão números e verso. Isso aí, irmãos, já vai dar um peso na sua pregação, porque quem estuda e quem conhece sobre os gêneros literários, né? Mais para frente nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, vai entender na hora o que você está dizendo e sabe que você tem algum tipo de conhecimento. Então, vai pregar no livro dos Salmos, use números e versos. Vou pregar Salmos 46. Irmãos, abra comigo em Salmos 46, em Salmos, número 46 e verso 7. Abra comigo em Salmos, número 57, verso 8. Sempre número e verso. Combinado? Isso aqui, irmão, já vai enriquecer a sua pregação. Nós já começamos bem aqui, né? Se o negócio tá bom, então curta esse vídeo aí e envie pelo menos para 3 amigos seus aí, tá bom? Queridos, vamos lá então. Você que vai dar uma saudação, você precisa primeiro saber o que é uma saudação, tá? Em vários lugares do Brasil, a saudação, a definição de saudação, ela é diferente. Tem lugares que saudação é você simplesmente pegar o microfone, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade. Saudação é isso. Mas na maior parte dos lugares do Brasil, principalmente nas igrejas Assembleia de Deus, saudação, irmãos, é uma palavra rápida, uma palavra de aproximadamente 5 a 6 minutos aí, no máximo. Então, o que é uma saudação, pastor? É uma palavra rápida, é aquela oportunidade que o pastor vai dar a você para você trazer uma palavra, uma mensagem muito rápida ali, tá? O primeiro ponto que eu quero destacar para você na saudação é que você não pode demorar demais na saudação, não, irmãos. Saudação é uma palavra rápida. Tem que ser uma palavra de ânimo e uma palavra de fé. Tem que ser muito rápido, irmãos. Você não vai ficar explorando textos bíblicos. Eu vou explorar outros capítulos, outros versículos. Não. Deixe para você fazer isso quando você for pregar
por 1 hora, por 45 minutos. Aí você pode fazer isso. Na saudação, tem que ser muito rápido a mensagem que você vai trazer aí para as pessoas. Tendo dito isso, queridos, nós vamos aqui para a próxima etapa, mas antes eu quero destacar uma coisa para você. Tem gente, irmãos, que na questão de saudação, a pessoa às vezes desfaz dela. Tem gente que não quer se preparar para dar uma saudação. Tem gente que fala que é bobagem. Não, isso é bobagem. Saudação é coisa rápida. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. A saudação, ela é o cartão de visita do pregador. A saudação é a linha de frente. É a saudação que vai abrir outras portas para você. Se é pela saudação que vai abrir portas para você, se é a saudação o cartão de visita do pregador e da pregadora, então você tem que se dedicar o máximo possível. Você tem que dar a melhor saudação da sua vida, como se você estivesse pregando mesmo, em 1 hora, 45 minutos. Porque, irmãos, eu comecei o meu ministério dando saudações. Todos os pregadores que você conhece na nossa geração começou o ministério dando uma saudação. Ou uma saudação nas casas, em uma célula, sabe? Uma saudação na rua, na igreja onde congrega. Então todos começaram de uma saudação. Preste atenção nisso daqui. Já aconteceu de eu ir em uma igreja, acompanhar um amigo pregar, e eu dar uma saudação. E por conta da saudação que eu dei, as portas se abriram para mim. E eu já prego nessa igreja há mais de 4 anos consecutivos. Assim, sempre eles estão me chamando para pregar, mas eu não posso por conta dos demais compromissos que eu tenho. Mas tudo começou de uma saudação. Então, se você, irmãos, negligencia isso, o preparo para a saudação, você nunca vai alcançar outros patamares na sua vida. Porque a igreja que você está, que você vai dar saudação, às vezes tem outros pastores ali, eles podem ver você dando saudação e eles vão avaliar você. Se eles veem que você tem uma chamada, que você se preparou para aquilo, começando lá com os salmos, falando números e verso, e você está preparado para aquilo, ele pode te chamar para outros eventos também. Mas isso não vai acontecer às vezes, por quê? Porque você negligencia a parte mais importante, o preparo para uma palavra rápida. Dizendo isso, irmãos, veja bem isso daqui. Eu disse que você precisa saber 5 coisas antes de dar uma saudação. E essas 5 coisas aqui, irmãos, se você não souber elas, se você não tiver conhecimento dessas 5 coisas, você já tem um ministério fracassado. Eu já vou falar assim com você de vez. Por quê, irmãos? Eu vou te mostrar aqui agora. São 5 coisas que você precisa fazer na sua saudação. E você tem que saber dessas 5 coisas. Primeiro, nós vamos chamar essas coisas de elementos, para ficar o nome mais bonito, né? 5 elementos que você precisa saber antes de você dar uma saudação. Primeiro elemento, o tema, que é a ideia central da mensagem. Segundo elemento, introdução. Terceiro elemento, desenvolvimento. Quarto elemento, aplicação. Quinto elemento, conclusão. Aí tem algumas pessoas que viram e falam, professor, mas eu não tenho que aprender esse negócio lá pra frente, não? Não, irmãos. Você tem que aprender agora. É de início que você tem que aprender isso. Sabe por quê? Se você não aprende agora, se você vai começando a acostumar, e lá na frente seu ministério trava, não vai para frente, não anda e não caminha. Você precisa começar certo. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar você. E como que você retribui isso? Comentando e curtindo esse vídeo. Curta muito e comenta demais e compartilhe, irmãos, que você vai nos ajudar. Então vamos lá. 5 elementos que você precisa saber, ter conhecimento, e você precisa usar esses 5 elementos na sua pregação ou na sua saudação. O que são esses 5 elementos, professor? Os 5 elementos, na verdade, é uma estrutura que você vai usar para organizar a sua pregação. Já viu aquela pessoa que vai pregar e sai tudo bagunçado, uma salada de fruta? Começa pregando no Brasil, daqui a pouco está no México, daqui a pouco está na Argentina, daqui a pouco está nos Estados Unidos. É por falta dessa estrutura aqui, irmãos. Isso aqui que eu estou mostrando para você, esses 5 elementos, eles fazem parte de uma estrutura. E a sua pregação, você vai pegar ela
e colocar em cima desses 5 elementos, em cima dessa estrutura. É essa estrutura aqui que vai organizar a sua pregação, seja ela rápida ou seja ela uma pregação mais extensa. E nós vamos aprender aqui agora, de forma muito rápida e didática, quais são esses 5 elementos aqui. Primeiro elemento que você tem que ter e saber conhecer para você organizar a sua pregação. Vamos só pegar aqui primeiro, nós vamos pregar os Salmos 121, nós vamos dar uma saudação nele. E o Salmo 121 é qual? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? De onde me virá o socorro? Então, esse é o salmo que nós vamos pregar hoje. Tá, irmãos? Deixa eu só... Isso, agora vai. Isso, nós estamos nos 5 elementos aqui então. Vamos lá então. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Antes de qualquer coisa, você tem que saber dessa estrutura aqui. O primeiro elemento da estrutura é o tema. O que é o tema, irmãos, na pregação? O tema na pregação, ele é a ideia central que você vai trabalhar na sua pregação. Ele é o assunto que você vai discorrer na sua pregação. Esse é o seu tema central, é a ideia central, é o assunto que você vai tratar na sua pregação. Veja bem, eu gosto de associar o tema com uma placa. Imagine que você está indo lá para a Praia Grande e da sua casa lá dá 300 quilômetros de distância. E na placa está escrito assim, Praia Grande a 300 km. Essa placa, ela está indicando, direcionando para onde que você tem que ir. Qual que é o destino? Praia Grande. A placa não está preocupada em falar sobre restaurante que tem em Praia Grande. Ela não está preocupada em falar sobre hotéis que tem em Praia Grande. Ela não está preocupada em falar quais são as cidades que tem em Praia Grande. Não. Porque ela só quer mostrar para você o destino que você está indo. E qual que é o destino? Praia Grande. Esse que é o destino. O tema é a mesma coisa, irmãos. Qual que é a função do tema? É mostrar aos ouvintes para onde você está indo levar eles. É você mostrar aos ouvintes qual é a direção que você está indo conduzir eles. Então, por exemplo, vamos supor que você vai falar sobre oração. A sua ideia central é sobre oração. Quando finaliza o culto, você vira para alguém e fala assim, irmão, sobre o que eu preguei aqui hoje? Sobre o que eu dei minha saudação? Se ele não souber te responder o que foi a sua saudação, é porque a sua saudação ficou ruim, é porque o seu tema central ficou ruim. Às vezes, ele não vai saber, por exemplo, detalhes da sua pregação, mas ele entendeu a sua pregação, ele vai falar, não, hoje você falou sobre oração. Por quê? Porque o seu tema foi muito claro. O seu assunto foi muito claro, deu uma direção para eles. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua saudação é um tema, para você mostrar para os ouvintes o que você vai tratar naquela noite. O que você vai trabalhar naquela noite. Então, por exemplo, se nós estamos aqui com os Salmos 121, vamos deixar aqui, vamos lá. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós podemos trabalhar com um tema assim, por exemplo. Olha, o socorro vem do Senhor. Quem ouvir já entende a mensagem principal da saudação. Então, vamos supor, você vai pregar o Salmo 121 do verso 1, correto? E você coloca um tema assim, ó. Irmãos, eu quero pregar aqui hoje que o meu socorro, ele vem do Senhor. Você já deu uma direção para as pessoas. As pessoas já entenderam para onde você está caminhando. Elas já entenderam para onde você está conduzindo elas. Por quê? Olha só que tema maravilhoso. O meu socorro vem do Senhor. Eu queria pregar sobre o meu socorro vem do Senhor. Então esse aqui vai ser o nosso tema. Você já deu uma direção para as pessoas. Ao ouvir você usar esse tema, elas rapidamente já vão entender
para onde que você está conduzindo ela. Espero que tenha ficado muito claro para você o que é o tema aqui. A segunda parte, irmão, o segundo elemento que nós temos que usar na nossa saudação é a introdução. O que é a introdução? É nela que nós vamos conectar as pessoas. O que é a introdução? É o começo da sua saudação, onde você conecta as pessoas e chama a atenção dela. Então, a introdução é o começo da sua pregação. Já viu aquela expressão que as pessoas usam? As coisas têm que ter começo, meio e fim. Então, a introdução faz parte do começo da sua pregação. Agora, imagine aqui, eu coloquei até uma ilustração para ficar mais fácil para você entender uma introdução. É como abrir a porta de casa e dar boas-vindas. Se você não cumprimentar, ninguém se sente à vontade. Imagina você não cumprimentar ninguém. Você abrir a porta da casa, não dar boas-vindas para ninguém, e a pessoa entra, elas vão ficar sem jeito, elas não vão se sentir à vontade. Por quê? Porque você não deu boas-vindas para a gente. Seja muito bem-vindo, pode se assentar aqui. Daqui a pouco nós vamos começar o jantar. O que é isso? É a introdução. Depois que você colocou o tema, o meu socorro vem do Senhor, agora você tem que fazer a introdução, dar boas-vindas para as pessoas, deixar as pessoas se sentirem à vontade na sua pregação. É a introdução que faz isso. A introdução que é responsável por prender a atenção das pessoas. E você tem que fazer isso muito bem feito na sua introdução. E eu coloquei um exemplo aqui para você entender, e é esse exemplo que nós vamos usar na nossa introdução. Tá bom? Veja bem, irmãos, às vezes olhamos ao redor e não encontramos saída. Parece que o problema é maior do que nós. Mas o salmista nos lembra que o verdadeiro socorro vem do Senhor. Isso aqui é a minha introdução. Isso aqui é a minha boas-vindas. Isso aqui eu estou fazendo para deixar as pessoas à vontade e entender mais ainda a minha mensagem que eu estou pregando. Então, vamos voltar aqui. O nosso tema é: o socorro vem do Senhor. Queridos, olha só como é que vai ficar agora eu falando o tema e a introdução juntas. É assim que você vai fazer. Você vai cumprimentar os irmãos. Queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler aqui em Salmos 121, o número 121, e do verso 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Amém, queridos? Irmãos, eu gostaria de pregar uma mensagem aqui hoje, uma rápida palavra, com o seguinte tema: o meu socorro vem do Senhor. Citei o tema, agora eu vou para a introdução. Queridos, às vezes nós olhamos ao redor e não encontramos saídas. Às vezes nós olhamos para o lado e não encontramos saída. Parece que o problema é maior do que nós. Mas o salmista nos lembra que o verdadeiro socorro vem do Senhor. Às vezes nós olhamos para o lado e não vemos saída. Às vezes você olha para o lado e não vê saída. Mas o salmista nos lembra que o nosso socorro, ele vem do Senhor. O que eu fiz aqui? Uma introdução. Eu estou preparando as pessoas que estão me ouvindo para ouvir a mensagem. Então, eu citei o tema e logo depois eu citei a introdução. Vamos lá de novo? Só para ver se ficou gravado? Queridos, eu gostaria de que vocês lessem comigo aqui. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer na sua casa agora. Você vai pegar a Bíblia, aonde você estiver aí, se é na sala, se é na cozinha, você vai pegar a Bíblia e pega aí um garfo, uma faca e coloca na mão como se fosse um microfone. E você vai fazer igual eu estou fazendo aqui. Queridos, paz do Senhor Jesus, quero agradecer a Deus e a todos aqui por essa oportunidade. Gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia em Salmos 121, do verso 1. Já ganhou ponto? Amém? Agora eu vou para o tema. Vamos ler primeiro, né? Irmãos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pode fechar a Bíblia de vocês. Queridos, eu gostaria de pregar o seguinte tema aqui hoje. O meu socorro, ele vem do Senhor. Amém? Amém. Já citei o tema, agora a introdução. Queridos, às vezes olhamos ao redor e não encontramos saídas. Olhamos para um lado,
olhamos para o outro e não conseguimos encontrar saída. Parece, irmãos, que o problema é maior do que nós. Você já percebeu? Parece que o problema ele é maior do que você. Você já percebeu isso, queridos? Mas o salmista nos lembra que o verdadeiro socorro, ele vem do Senhor. Parece que o problema é maior do que você, mas o verdadeiro socorro, ele vem do Senhor. Tá! O que eu fiz aqui? O tema e a introdução da minha pregação. Aqui, irmão, você já está arrebentando. Já está arrebentando. Olha como que está ficando organizado. Primeiro você cita o tema e depois você vai para a introdução. Como que é bom essa estrutura? Por quê? Se você acabou de citar o tema, você não vai ficar embolando nem nada. Você sabe que a próxima etapa agora é a introdução. Então agora você vai para a introdução e vai entrar na introdução. Irmãos, às vezes olhamos para o lado e não vemos saída. Parece que o problema ele é maior do que nós. Mas o salmista nos lembra aqui que o verdadeiro socorro ele vem do Senhor. Pronto. Tema e introdução. Agora nós vamos para a terceira etapa, ou seja, o terceiro elemento da nossa saudação. Irmãos, esse primeiro elemento e o segundo elemento, você não vai gastar nem um minuto para falar. Se você quiser demorar um pouquinho a mais, pode. Igual, por exemplo, na introdução você pode fazer, irmãos, às vezes olhamos para o lado e não vemos saída. Você já percebeu isso? Olha, eu colocando mais informações. Você já percebeu isso? Que às vezes você olha para o lado e não vê saída. Olha para um lado, olha para o outro. Você já parou para pensar nisso, queridos? Olha como que eu estou colocando mais informações para que eu possa ter mais tempo ainda. Para que eu possa cobrir mais o tempo. Na verdade, né? Mas parece, irmãos, que o problema ele é maior do que nós. Já percebeu isso ou não? Não parece que o problema que você está enfrentando ele é maior do que você? Mas fica tranquilo, queridos, porque o salmista nos lembra aqui que o verdadeiro socorro, ele vem do Senhor. Pronto, irmãos. Agora, eu acabei de fazer isso, o que eu tenho que fazer? Ir para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? O desenvolvimento, que é para onde nós vamos agora. Então veja bem, o que nós vamos fazer no desenvolvimento? Preste muita atenção aqui, porque esse aqui é o ponto mais importante da pregação. O desenvolvimento, irmãos, é o lugar onde você vai explicar aquele texto que você leu. Qual que foi o texto que você leu? Salmos, números 121, verso 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então agora você vai ter que explicar esse texto para as pessoas que estão te ouvindo. Você já colocou o tema, já falou sobre ele. Colocou a introdução, já falou sobre ela. Agora você vai explicar esse versículo que você leu, ok? Como que seria essa explicação? É como se você abrisse um mapa, irmãos, e você mostrasse o caminho certo para chegar no destino. Lembra lá que você estava falando que o meu socorro vem do Senhor? Então é como se você estivesse abrindo um mapa e mostrando às pessoas o caminho certo para elas o quê? Chegarem no destino. Veja bem aqui, ó. O que nós podemos fazer aqui? Primeira coisa, você tem que compreender aquele versículo. Você não pode chegar, irmãos, diante do versículo e ficar lá quebrando cabeça. Ai, Deus, o que quer dizer esse versículo? O que o Senhor quer falar aqui? Não, irmão, você tem que estudar o versículo. Você tem que descobrir por que aquele versículo foi escrito, quem escreveu aquele versículo. Veja bem, eu vou colocar o contexto aqui para você entender aquele versículo. O contexto histórico você encontra em comentários bíblicos que vai interpretar para você aquele versículo. Veja bem o contexto histórico, o que diz sobre esse versículo aqui. Olha, o Salmo 121 é um cântico, lembra que nós falamos? Dos peregrinos que subiam a Jerusalém. Eles viam os montes e pensavam nos perigos do caminho. Então, esse Salmo 121, ele é um cântico dos peregrinos, as pessoas que peregrinavam e estavam subindo na onde? A Jerusalém. Só que o que acontecia? Eles viam os montes e pensavam no quê? Nos perigos do caminho. Então as pessoas que subiam naquele monte, ali em Jerusalém, as pessoas que peregrinavam, estavam subindo naquele monte em Jerusalém, eles queriam chegar lá no monte, eles queriam ir para o monte, só que eles iam para o monte
e ficavam pensando nos perigos que eles iam enfrentar para chegar no monte, para chegar até o topo daquele monte. E aí, como que seria a explicação então? O socorro verdadeiro não vem do homem, nem da circunstância. Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, olha só o que você vai fazer nessa parte do desenvolvimento, que é a explicação do texto. Então, vamos voltar lá e chegar aqui na explicação do texto? Irmãos, eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Salmo 121, do verso 1. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pode fechar a Bíblia, por gentileza. Irmãos, eu gostaria de pregar sobre que o meu socorro vem do Senhor. Irmãos, veja bem o que eu quero falar com você aqui. O meu socorro, ele vem do Senhor. Irmãos, às vezes nós olhamos, né? Às vezes nós olhamos ao redor e não encontramos saída. Nós pensamos que os nossos problemas, eles são maiores do que nós. Mas o salmista aqui, ele vai nos lembrar que o verdadeiro socorro, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Então, às vezes você olha para o lado e só vê problema. Olha para o outro, pensa que o problema é maior do que você. Mas o salmista aqui no Salmo 121 vai nos lembrar que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Agora eu vou para o desenvolvimento. Irmãos, o que esse salmo quer dizer aqui? Naquela época, irmãos, as pessoas subiam para peregrinar, né? Ali em Jerusalém. E no meio do caminho, enquanto eles subiam, eles ficavam olhando para os perigos que estavam do lado, para as ameaças que tinham ao redor do monte. E aí, quando eles subiam, eles não focavam lá em cima no monte, eles focavam nos perigos. É por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, que é o momento que eles estão subindo para o monte. Então eles elevam os olhos dele para o monte. De onde que me virá o socorro? Ele falou assim, ó, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então, o que o salmista está ensinando aqui é que as pessoas não precisam ter medo. Elas não precisam ficar com medos, amedrontadas por aquilo que estão ao redor delas. Elas não precisam ter medo do homem. Elas não precisam ter medo das circunstâncias. Elas não precisam ter medo de nada disso. Por quê? Porque o socorro delas vem do Senhor. Pode continuar a sua caminhada para Jerusalém, porque o socorro vem do Senhor Jesus. O que eu fiz aqui? Eu peguei o texto e expliquei o texto para as pessoas o que aquele texto significava. Que eram pessoas subindo para Jerusalém e elas ficavam com medo ao subir para Jerusalém, porque tinha muitas ameaças do lado dela. E o salmista deu ali uma palavra dizendo: fica tranquilo, porque o socorro de vocês vem do Senhor. Não fique com medo da ameaça, não fique com medo da circunstância, porque o seu socorro veio do Senhor. O que você fez aqui? Você simplesmente explicou o texto. Mais nada, irmãos. Então veja bem. Primeiro, você colocou o tema, falou o tema. Segundo, a introdução. Terceiro, o desenvolvimento, que é o quê? Que é a explicação do texto. No desenvolvimento que você vai explicar o texto, irmãos. Por isso que eu preciso que você aprenda essa estrutura aqui. É por isso, você sabe por quê? Porque quando você grava essa estrutura, você nunca mais vai se perder na sua saudação. Você fala assim, puxa vida, eu já falei o tema, agora a introdução, agora depois da introdução eu vou ter que explicar o texto. Você não vai explicar o texto no tema. Você não vai explicar o texto na introdução. Você não vai ficar explicando o texto na introdução, não, irmãos. A explicação do texto é no desenvolvimento. Depois que você explicou o texto, o que você vai fazer então? Aí chegou a hora mais importante da sua pregação, que é a aplicação do texto. O que você fez? Primeiro, você colocou um tema, deu a direção para as pessoas, né? Não gostaria de pregar sobre que o meu socorro vem do Senhor. O povo já sei o que ele vai falar. Deu uma direção. Segundo, trouxe uma introdução para as pessoas, né? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos sem saída, olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos saída, né? Consideramos que os problemas são maiores do que nós,
mas nós podemos ficar tranquilos que o salmista nos lembra, ele nos traz à memória que o verdadeiro socorro vem do Senhor. Fiz a introdução. Aí eu fui para a terceira parte, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento eu expliquei o versículo para os ouvintes. Eu expliquei o versículo para os ouvintes. Depois que eu expliquei, agora eu tenho que entrar com a aplicação. Até na explicação, você só trouxe informações para os ouvintes e a compreensão do texto daquele versículo para os ouvintes. Você não mostrou àqueles ouvintes como eles devem viver na prática aquilo que você está pregando. Como eles devem aplicar na vida deles aquilo que você está pregando. E aqui é o ponto principal. Porque o que vai gerar transformação na vida de quem te ouve não é o tema, não é a introdução e não é o desenvolvimento. O que vai gerar transformação é a aplicação. É você mostrar como eles devem viver aquele versículo. Olha aqui, o que é a aplicação? É mostrar como o versículo se aplica na vida das pessoas hoje. Como eles podem aplicar aquele versículo que você explicou, que você fez a introdução, que você colocou o tema, como pode aplicar na vida deles esse versículo aqui. Olha isso aqui, ó. É como pegar a receita e preparar o prato. Agora você mostra na prática como usar. Preste atenção numa coisa aqui. Se você, irmãos, ficar só até esse terceiro elemento aqui, que é, primeiro, né, tema, introdução e depois o desenvolvimento, não vai gerar transformação na vida das pessoas. E eu quero usar uma ilustração para você entender. Imagine que você é um professor de natação e você está lá com o seu aluno e você diz assim, meu aluno, ó, você vai entrar na água, primeiro você vai entrar pela escada, e ao entrar na água, você vai levantar o seu braço direito, depois abaixar, depois levanta o esquerdo, depois abaixa, depois você vai começar a bater os seus pés levemente para você começar a flutuar dentro d'água. E você vai dando todas as instruções para ele, ok? Como que o aluno vai aprender de fato tudo aquilo que você falou? A partir do momento que ele começa a aplicar. Então você falou, olha, primeiro passo, você tem que entrar na água. Aí o aluno vai descer na escada para entrar na água. Segundo passo, você vai ter que levantar o braço direito. Aí o aluno já está dentro da água, ele vai começar a levantar o braço direito. Abaixa ele, levanta o esquerdo. Abaixa ele, levanta o direito. E você vai fazendo. E aí o aluno agora, ele está aplicando aquele ensinamento, aquelas instruções que você deu para ele. Ele só vai conseguir aprender a nadar se ele aplicar aquilo. O que Tiago diz? Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Não adianta, irmãos. Você só mostrar para os ouvintes, você trazer informação para os ouvintes, pregar para os ouvintes, trazer o texto para os ouvintes, a explicação do texto para os ouvintes e não mandar eles entrar na piscina. Agora que você ouviu isso aí, agora vai lá na piscina e faz tudo que você aprendeu aqui agora. Essa é a parte principal. As pessoas que estão ouvindo você só serão transformadas a partir do momento que elas começarem a aplicar na vida delas tudo aquilo que você orientou a elas na sua pregação. Então veja bem aqui, olha só um exemplo prático. Se você está passando por um momento difícil, olhe para o alto. Não é o problema que vai te ajudar. É o Senhor que está acima de tudo. Ele é o seu socorro. Então veja bem, você acabou de explicar o versículo para as pessoas, agora você vai para a aplicação. Você vai mostrar aos ouvintes como viver aquilo na prática. Então, qual que foi o nosso desenvolvimento? Irmãos, aqui no verso 1 dos Salmos 121, aqui naquela época, irmãos, os peregrinos eles subiam para Jerusalém e no meio do caminho eles ficavam com medo, por conta da circunstância, por conta das adversidades, alguma coisa poderia acontecer e eles às vezes acabavam perdendo o foco. E aí o salmista entrou e disse, olha, eleva os seus olhos para os montes. De onde que vai vir o socorro? O seu socorro vai vir dele lá, ó, do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Seu socorro não virá de baixo, o seu socorro virá do alto. E aí agora eu vou ter que aplicar isso na vida das pessoas. Tem essa aplicação aqui e eu posso fazer a outra aplicação também falando assim, irmãos, você que está de olho no Senhor dos Exércitos,
o seu socorro virá apenas do Senhor dos Exércitos. Se você está passando um momento difícil, não fique olhando para o lado, achando que seu socorro vai vir do lado, não. Às vezes vai vir medo, às vezes você vai ter algumas circunstâncias que você vai viver, mas você sempre tem que olhar para o alto. É por isso que o salmista diz, você tem que olhar para o alto. Eleva os meus olhos para o alto, para o monte. De onde que me virá o socorro? Esse socorro seu vai vir do Senhor. O seu socorro não vai vir na medicina. Ela é muito importante. Mas às vezes o seu socorro virá do Senhor. O que você precisa não virá do homem. Você está esperando no homem. Não. O seu socorro vai vir do Senhor. Então você que entrou aqui hoje, você tem que colocar a sua confiança no Senhor. Olhe para o alto. Pare de ficar olhando para baixo. Olhe para o alto, que está indicando aonde o Senhor está, e o seu socorro virá do Senhor. O que eu fiz aqui? Uma aplicação. Uma aplicação. E eu posso ir mais fundo ainda, tá? Irmão, você está procurando um emprego na sua vida? Você está confiando demais no homem. Você já entregou o seu currículo? Ótimo. O que você vai fazer agora? Colocar nas mãos do Senhor. Deus, se esse emprego for para mim, abra as portas. Toque no coração da moça ou do homem que for pegar esse currículo aqui. Se for ser bênção para a minha vida, é o Senhor que vai abrir essa porta, não é o homem. Não é o homem. Tá? É o Senhor que vai... O meu socorro virá do Senhor. O meu filho está vivendo isso, isso e isso. O meu socorro não vai vir do homem. O homem pode auxiliar, pode ajudar, mas o meu socorro verdadeiro virá do Senhor. Então você que está aqui, seu filho está nas drogas, seu filho está vivendo uma situação assim, assim, assado, confie no Senhor dos Exércitos. Só Deus pode descer com socorro nessa noite para a vida dele. O que eu fiz? Esse é o exato momento da aplicação. Eu apliquei a mensagem na vida das pessoas. Eu mostrei para elas como que elas vivem aquilo ali. A maneira de viver aquilo ali. Isso é uma aplicação, irmãos. Eu conectei o texto com a vida daquelas pessoas que estão me ouvindo. Tá? E isso aqui, irmão, na pregação, daqui a pouco eu vou te mostrar, que é muito rápido. É muito rápido. Aqui a gente está gastando mais tempo, porque para você aprender a fazer isso. Só que tudo isso aqui você faz em menos de 5 minutos. Eu vou te mostrar e vou te provar que você faz tudo isso em menos de 5 minutos. Então, a aplicação é mostrar aos ouvintes como viver aquele texto na prática. Você vai ensinar aos ouvintes como viver, como aplicar aquele texto na vida deles, ok? E por último, irmãos, nós temos aqui a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão é o encerramento da sua pregação. Você percebeu que nós temos um início, meio e fim? Nós começamos com o tema introdução, o meio é o desenvolvimento e a aplicação, e o fim é a conclusão. Você vai concluir o assunto agora, porque senão não adianta nada. Você precisa concluir o assunto. Veja bem, a conclusão é um encerramento memorável, tem que ficar na mente das pessoas. Por mais que é uma mensagem rápida, precisa ficar na mente das pessoas. O que é o encerramento? Reforçando a mensagem e deixando o ouvinte com algo forte para lembrar. Eu costumo dizer que a conclusão, você tem que fazer um desafio na conclusão para os ouvintes. Tá? Um desafio. Por exemplo, você está pregando que eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Já fez o tema, introdução, desenvolvimento, aplicação e agora conclusão. Irmãos, eu quero fazer um desafio para você aqui hoje para me finalizar. Aonde você está aí agora, você vai orar ao Senhor dos Exércitos. Você vai parar de se preocupar agora. Você vai dizer, Deus, eu entrego nas suas mãos isso daqui. Porque eu aprendi hoje que o meu socorro, ele vem do Senhor. Só o Senhor pode me socorrer diante dessa situação aqui. Então, Pai, eu coloco nas mãos do Senhor aqui essa situação. O que eu fiz aqui? Uma conclusão. E você vai pedir à pessoa, coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. O Espírito Santo vai visitar você e agora. Você vai tomar uma decisão hoje, irmãos. Não pode ser amanhã nem depois da manhã. Você tem que aceitar esse desafio hoje. Então o que eu fiz aqui? Uma conclusão. Eu coloquei um exemplo também, mas no PDF que eu vou liberar nesse vídeo, você pode baixar o PDF e ver os exemplos aqui também para você. Tá bom? Então, irmãos, a conclusão, ela é o encerramento da sua pregação. Então, vamos lá recapitular o que nós aprendemos aqui hoje. As próximas, irmãos, vai ficar mais dinâmica, porque essa primeira aula aqui você tinha que aprender a fazer uma saudação,
a estrutura da pregação. Agora, as próximas que nós formos colocar, já vai ser bem mais rápido e bem mais tranquilo, tá bom? Então, quais são os elementos? Primeiro, o tema, que é a ideia central. Segundo, a introdução, não é? Que nós aprendemos aqui. Terceiro, o desenvolvimento, que é a explicação do texto. Quarto, a aplicação, né? A aplicação do texto, onde você vai aplicar, mostrar aos ouvintes como viver aquilo. E por último, a conclusão. Então, no tema, o meu socorro vem do Senhor. Introdução, você vai conectar com a realidade das pessoas. Desenvolvimento, você vai explicar o texto e o contexto bíblico. A aplicação, mostre como viver isso hoje. E a conclusão, você vai fazer um desafio para os ouvintes. E como eu falei com você, eu vou colocar aqui só para você ver como que é rápido. Eu vou colocar aqui o cronômetro para você aqui, para você ver como que é rápido as coisas aqui, ó. Vou ligar o cronômetro aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Liguei o cronômetro. Vamos lá, então. Tema. Irmãos, abra sua Bíblia comigo aqui no livro de Salmos, número 121, do verso 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pode fechar a Bíblia, por gentileza. Queridos, primeiro tema. Eu gostaria de pregar sobre que o meu socorro vem do Senhor. Agora eu vou para a introdução. Queridos, quantas vezes nós ficamos, né, em um local e não vemos saída? Olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída naquilo que nós estamos inseridos. Você pensa que o seu problema é até maior do que você. Já percebeu isso? Você que está aqui nessa noite? Que nós às vezes pensamos que os nossos problemas, eles são maiores do que nós. Mas o salmista aqui, irmãos, ele vai nos lembrar que o verdadeiro socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Agora eu vou para o desenvolvimento. Irmãos, esse verso que nós acabamos de ler aqui, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, na verdade é uma alusão, irmãos, àquilo que acontecia na época. Porque na época os peregrinos, eles subiam para Jerusalém, então eles ficavam com medo ali de alguma circunstância, de alguma coisa acontecer no meio do caminho. Então eles tiravam o foco e buscavam o socorro deles lá embaixo mesmo. Nossa, será que alguém pode me ajudar se acontecer alguma coisa? E é por isso que o salmista diz, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Agora é a aplicação. Queridos, o que é que nós aprendemos aqui? Que nós devemos direcionar os nossos olhares para o Senhor. Você não tem que ter medo de nada aqui. Você não tem que temer ao homem. Você não tem que temer a circunstância. Porque o seu socorro, ele vem do alto. Não fique esperando, irmãos, você que está aqui, um socorro de baixo, não. Deus pode usar alguém para fazer isso? Pode. Deus pode usar o homem para fazer isso? Pode, mas não. Você tem que confiar no Senhor dos Exércitos. Você que está com os filhos nas drogas, confie no Senhor dos Exércitos. O socorro vem do Senhor. Deus vai dar livramento para ele. Deus vai descer com socorro para ele. Você que está com um casamento a ponto de ser destruído, Deus vai descer com socorro também para o seu casamento. Deus me trouxe aqui hoje para falar com você que o seu socorro está no Senhor dos Exércitos. Pare de ficar olhando aqui para a terra. Pare de ficar confiando em homens. Agora eu vou para o final, que é a conclusão. Então, irmãos, eu quero fazer um desafio para você que está aqui hoje. Você que está confiando em homens, você que está depositando a sua confiança nas coisas, talvez no governo, talvez na política, talvez em relacionamento, eu quero dizer para você que hoje, você vai tomar uma decisão agora. No seu lugar, coloque a mão no seu coração. Você agora vai colocar a sua confiança no Senhor dos Exércitos. Diga assim, Senhor Jesus, a minha confiança está no Senhor. O meu socorro está no Senhor, porque é o Senhor que fez os céus e é o Senhor que fez a terra. Creia nisso, queridos, porque o seu socorro vem do Senhor. Ele está descendo com socorro hoje na tua casa, na sua família, na vida dos teus filhos, no seu relacionamento, na tua vida financeira. É só crer no Senhor e nada mais. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e eu agradeço a oportunidade. Irmãos, veja aqui, eu vou parar agora. Ó. Vou parar agora. 3 minutos e 33 segundos. E olha que eu fiz tranquilo aqui. Professor, como que eu faço para eu, preencher mais o tempo? É só você colocar mais informações. Igual no início, você está lá na introdução? Irmãos, você já parou para prestar atenção nisso? Já percebeu isso?
que às vezes nós nos encontramos num beco sem saída? Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro. Quem aqui já percebeu isso? O que eu vou fazendo? Eu vou acrescentando mais informações para preencher mais ainda o tempo que eu tenho. Então, irmãos, não tem nenhum tipo de dificuldade. Hoje você aprendeu, de fato, aqui com o professor Gessé Oliveira como dar uma saudação relevante e fenomenal. No final aqui eu quero deixar para você alguns passos aqui. Escolha um versículo que fale ao seu coração. Você vai fazer isso aqui agora. Você vai escolher um versículo que fale ao seu coração. Segundo, aplique os 5 elementos que você aprendeu. E eu quero que você faça isso aqui nos comentários, para ver se você verdadeiramente aprendeu. Terceiro, pratique sua saudação em voz alta. Leia em voz alta, irmãos. Pratique, ensaie, treine ela. No banheiro, na cozinha, na sala, na rua, aonde você estiver, vai treinando ela. E por último, compartilhe com a sua igreja ou então com o seu grupo, porque isso vai te ajudar demais. Eu quero que você deixe aqui nos comentários também qual é o próximo versículo que nós vamos usar para a próxima aula, tá? Todos os dias terá uma aula aqui de como dar uma saudação com um versículo diferente. Eu quero que você deixe aqui para mim, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo demais, envie para várias pessoas e deixe seu comentário aqui em nome de Jesus. Ó, Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Até mais.